Ah, Cláudio, eu acho que nós vivemos um contexto muito complicado porque estão misturando alhos e bugalhos, né? Intencionalmente de um lado e de outro. Eu acho que é preciso filtrar o que é legítimo do que é ilegítimo no discurso do Bolsonaro. Então, é óbvio que ele está querendo levar a coisa e, conforme as pesquisas vão mostrando que a diferença para o Lula está aumentando, né? Ou seja, que ele tende a perder para o Lula, se as pesquisas estiverem corretas, claro, ele vai subir o tom, porque ele vai querer fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, isso é óbvio, já está mais do que dito, mais do que claro para todo mundo. Né? Dizer que perdeu porque foi vítima de uma fraude. Bom, isso é um jogo de fato perigoso, é um jogo ilegítimo, é um absurdo e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, há um candidato, seja qual for, ele não precisa dizer, não afirmar que a eleição foi fraudada para levantar dúvidas sobre a eleição. O Aécio Neves fez isso, né? Na eleição de 2014. Então, assim, é próprio da democracia permitir que candidatos possam contestar dentro dos limites impostos pela Constituição resultados pontuais, né? E que eventualmente possam ter feito diferença. Então, assim, isso não tem nada a ver com urna eletrônica ou com urna ou com cédula em papel. Isso é um direito do candidato que, de fato, nenhum ministro do Supremo ou do TSE pode contestar, né? Não é compulsório aceitar o resultado assim automaticamente. Um candidato pode contestar, né? Sem que isso implique colocar em dúvida a legitimidade e a lisura das eleições. Então, assim, é preciso filtrar isso desse discurso. Quer dizer, de fato, eu, na minha visão aqui modesta, de jornalista, eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Bom, eu não sei se você quer que eu fale do aspecto eleitoral, assim, de repercussão eleitoral dessa movimentação outra vez, eu acho que eles estão cometendo um erro, né? A pesquisa da Quest mostra que quando o Bolsonaro faz esses discursos virulentos contra a urna eletrônica, os eleitores não concordam com ele. Então, isso está sendo um tiro no próprio pé. O que vinha aparentemente servindo como combustível para estimular as intenções de voto do Bolsonaro é quando ele fazia o discurso pela liberdade de expressão, Sim. certo? E aí também, de certa maneira, enfrentando o STF, porque a gente estava falando, o caso específico ali era do deputado Daniel Silveira. Então, assim, quando ele se posiciona contra o STF, mas pela liberdade de expressão, ele tende a ganhar voto, ou tendeu a ganhar voto. Quando ele afronta o mesmo Supremo para colocar em dúvida as urnas eletrônicas, aí ele perde voto. Né? O que falta ao Bolsonaro, além de muito siso, né, Cláudio, é uma política de comunicação e agora, no caso de campanha, alguém que comande essa campanha. Ele está completamente, o bicho está assim, é um canhão solto no convés, né? O que é curioso é porque o Valdemar, quando assumiu o comando da campanha, junto com o Flávio Bolsonaro, inclusive fez visitas aos ministros do Supremo, do TSE, para dizer que, olha, nós vamos baixar o tom, não vai haver mais esse tipo de ataque, mas é preciso, né, que a gente crie um ambiente aí mais harmônico, etc. Acontece que não foi isso que veio logo na sequência. Então o Bolsonaro vem escalando, ele está refém dessa militância dele, né, Mário? E ele acaba afastando esse voto do antipetismo, que poderia ser atraído para ele, mas que acaba indo para o nulo, né? Ou indo para outros candidatos, porque
ele está colocando em questão a própria Eu, fiabilidade do sistema eleitoral que o elegeu. Aliás, ontem o Gilmar Mendes deixou muito claro, deu um recado muito duro no julgamento do caso do Francisquini, falando justamente que não dá para tolerar que um sujeito que foi eleito pelo sistema eletrônico de voto questione esse próprio sistema. É óbvio, né? Meio lógico. mas assim, eu espero não ser preso por isso, mas eu acho que o outro lado também está exagerando. Sim. Né? Eu acho que o outro lado também, eu acho que tem ministro do STF um pouco acima do tom, né? Acaba sendo uma meio... provocação dos lados. Quando o Bolsonaro menciona essa história dos embaixadores, de fato, soa como provocação, né? Eu não sei qual foi o intuito ali, mas assim, na boa, não acho que seja, né? Volto a dizer, espero não ser punido por isso, né? É sempre bom lembrar, ontem o presidente do STF, né, Luiz Fux, foi falar sobre a importância da liberdade de imprensa, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, mas este senhor aqui que vos fala continua lá no inquérito do fim do mundo por ter publicado notícia verdadeira, né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, né, quando eu falo. Então, eu vou dizer apenas que eu acho que, e eu já escrevi isso, né, que eu acho que ambos os lados podiam e deveriam baixar o tom. Então, assim, muitas vezes você vê, assim, eu acho que ministro do STF falando demais, né? Eu acho que a democracia, atenção, o STF tem o dever constitucional de defender a Constituição, certo? É guardião da Constituição. Mas a guardiã da democracia é a sociedade, né? É a sociedade. Então, assim, eu acho um pouco complicado quando uma instituição ela se arroga o direito de ser a defensora exclusiva da democracia, que é o que está aparecendo, você entendeu? Então, assim, o Brasil conta com um legislativo, que não é, obviamente, está longe de ser o melhor do mundo, mas que também é guardião da democracia, né? Conta com gente no executivo que também defende a democracia, apesar de ter sido escolhida pelo Bolsonaro, conta com servidores públicos que defendem a democracia, com governadores que defendem a democracia, certo? Com os legislativos estaduais, com o judiciário, que não são os tribunais superiores apenas. Então, assim, representantes do povo e o próprio povo, dos eleitores, da sociedade, esses são os guardiões da democracia. O STF é um poder, né, é a instância máxima de um poder que expressa esse desejo irreprimível, né, incancelável da sociedade brasileira pela democracia, que foi essa escolha que nós fizemos, né, em 1988. Então, eu acho só que os ânimos estão um pouco exaltados de todos os lados. Eu acho que ministros do STF deveriam baixar também um pouco o facho, né? Porque isso não é bom para o país, acirra os ânimos, né? E está errado. Não vai ter golpe, viu, Cláudio? Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Mas pode causar confusão, né? Logo depois da eleição ou durante a campanha, que são confusões, é uma confusão que não é bem-vinda.